O que você, meu querido Jean Valjean, acredita que de fato vai acontecer nesse esmagamento? Você acha que é uma terceira guerra mundial? Você acha que, ou alguma coisa que tá para explodir aí entre 2025 e 2026? O que você acha que vai acontecer pra gente ter meio que essa mudança brusca na Terra e com muita dor, pelo visto? Olha, de novo, é uma nuvem que diariamente muda de forma. Então, há dias em que a tal da guerra mundial fica ali, está eminente a coisa, e iminente também. Mas aí tem outro dia que ela continua só eminente, não iminente, ou seja, parece que essa semana não vai rolar na outra. Então, assim, qual é a questão? Todos os exércitos que participam desse processo da geopolítica estão já totalmente prontos. Ao longo dos últimos 10 anos, os navios da China estão sendo carregados com tal coisa. Então agora já está todo mundo carregado, todo mundo pronto. Ou seja, está todo mundo pronto para a guerra. Ponto. Não houve descompressão. Ponto 2. Os problemas ambientais tornam-se a cada dia mais drásticos e ainda tem boa parte da comunidade científica mundial e política que não discute isso a sério porque fica disfarçando a discussão, dizendo que isso não deve ser discutido como algo urgente ou sério, porque isso fere o interesse das empresas que manipulam e dominam o mundo, mas que vivem do velho combustível sujo. Então, assim, dessas duas áreas, inevitavelmente problemas virão. O tamanho deles é que ninguém sabe calcular direito. Particularmente, a guerra está posta. Agora, o tamanho da guerra é que a turma não sabe calcular. Mas há possibilidade de não existir guerra? Na minha opinião, há sim, espero que não exista. Como? Na minha opinião, é se um grande cataclismo ocorrer, que faça com que as nações do mundo, ao invés de gastarem trilhões de dólares produzindo armas, tenham que gastar dinheiro em salvar a si mesmas desses problemas, desses cataclismos. Fora isso, só a gente saindo do contexto terreno e indo observar questões cósmicas. Tem algum asteroide vindo. Tem seres extraterrestres. Tem isso, tem aquilo, mas isso é um outro contexto. Então, assim, os problemas são inevitáveis e eles não são pro futuro, eles estão ocorrendo agora. Nesse exato momento que a gente está falando aqui, a Europa está tendo problemas sérios de enchentes, de tormentas. Há 15 dias atrás foi Estados Unidos, México, ou seja, vários lugares da Terra, toda hora, todo instante. Famílias estão perdendo o que construíram a vida inteira. Mas os governos vão ajudar. Ajuda, mas você não recompõe sua vida. Mas que bom, morreu poucos e as casas foram destruídas, mas a turma está viva. Mas assim, lá vem outro ciclone, passa por cima do mesmo lugar onde o ciclone semana passada passou. Isso é evento que era raro se tornando recorrente, ou seja, está acontecendo o tempo todo. Então assim, cara, enquanto não passa na sua casa, na sua cidade, na sua região, você pensa que os problemas ainda não estão acontecendo. Mas já estão, apenas não é na nossa casa. Na nossa casa acontecerá se der azar de um ciclone passar ali ou se houver explosão nuclear, que vai ferrar com a vida na Terra, um conjunto de explosões nucleares. Né? Mas qual é o drama aqui? Todos os analistas sérios que eu conheço e que eu acompanho, no campo da política, no campo da geopolítica, afirmam isso. É iminente. Então, assim, ter ou não ter uma guerra atômica, nuclear, ou uma guerra de alto potencial destrutivo, mesmo que não seja nuclear, atômica, isso é só uma questão de discutir detalhes. Mas o alicerce do problema já está armado, já está engatilhado, é só esperar acontecer. Infelizmente. Agora, duas questões. Vamos começar com a primeira, que me vieram aqui à mente. Eu tenho certeza que o público pensou a mesma coisa.
Esses donos do mundo aí, que a gente citou os nomes, todo mundo sabe, Elon Musk, o Jeff Bezos e outros aí que devem ter aí, eles ganhariam alguma coisa com isso ou perderiam a venda dos produtos dele? Primeira questão. Perdem. Então, se eles são os donos do mundo, eles vão querer empatar essa guerra aí. Esse é o problema da história, que você analisa e diz, cara, não faz sentido. Não faz sentido nenhum, porque aí se eu quero vender o Google, o Instagram, com uma terceira guerra mundial, como é que eu vou tirar uma foto? O guru no Rock in Rio. O Rock in Rio vai virar cinza. Não vai ter o evento. Aí já todo mundo perde. E quem que vai vender óculos que espia não sei o quê? Vai acabar tudo. Mas qual o problema da história da humanidade? É o que está escrito nas suas páginas, nas que foram produzidas e nas que aconteceram e que se sabe, mas que não há registro. Qual o problema? Que a imbecilidade sempre ganha. É verdade. Não é a lucidez. Você não combate a força e a estupidez com mais força. Tem que ser com luz, com sabedoria. E isso não existe mais. Então, ao longo das páginas da história humana, a merda que tinha que dar sempre deu. Sim. Raramente o que estava engatilhado foi evitado no último momento. Então, quando você observa isso, aí você diz, cara, se no passado sempre foi assim, e se agora está pior do que no passado, por que diabos a gente vai esperar que agora aconteça o que antes não acontecia, que no final vai dar tudo certo? Não dá. E sempre alguém perdeu lá atrás. Então, se a gente olhar 10, 20 bilionários, se a briga for entre bilionários, metade perde e metade fica mais rico ainda. Mais rico ainda. Então, assim, esse é o problema. Às vezes, um desses caras quer dominar todo o resto. Quando a gente olha para um filme Blade Runner, o que é que você vê? Você vê um cenário distópico, ou seja, em que todas as utopias morreram. E ali, tanto no Blade Runner, o mais antigo, como nessa versão nova, você vê o quê? Você vê que o mundo não tem mais países, não tem mais estados, mas tem grandes incorporações, e uma delas fez uma raça de androide que domina tudo. Então, assim, quem manda no mundo não é um país, é uma empresa. E um maluco lá sentado como dono da empresa. Sim. Qualquer semelhança com os tempos que nós estamos vivendo não é mera coincidência. Já até imaginei quem é essa pessoa aí. Não é mera. Então, o que eu estou dizendo é que esses caras que deveriam pensar exatamente como você colocou, eu vou vender a quem? No fundo, nós, seres humanos normais, a gente pensa assim, eles deveriam ser sensatos e se sentar e evitar para todos ganhem. Mas quando um ou dois se acham melhor que o resto ou querem mais que o resto, o problema sempre acontece. Por que essa bendita guerra nuclear está armada? Veja só, quando a Segunda Guerra terminou e a Guerra Fria começou nos anos 50, 60, 70, foi construído um consenso entre União Soviética e Estados Unidos. Qual o consenso? O da destruição mútua assegurada. Ou seja, os Estados Unidos era tão armado, a União Soviética era tão armada, que os dois chegaram a um acordo. Nós nunca vamos atacar um ao outro, porque se um atacar, acabou tudo. Acabou tudo, porque o outro também ataca, e é destruição dos dois lados assegurada. Por incrível que pareça, isso aqui chama-se paz real. A paz ideal foi tentada por um presidente dos Estados Unidos chamado Woodrow Wilson, lá na Primeira Guerra Mundial, em 1918, quando Woodrow Wilson propôs a paz ideal. Após a Primeira Guerra Mundial, a Europa toda ferrada, ele disse, vamos, ao invés de gastar dinheiro em armas, vamos gastar dinheiro em reconstrução. Então vamos fazer aqui uma paz ideal para que ninguém se arme. A própria indústria armamentista dos Estados Unidos quase tirava o Woodrow Wilson,
Porque para essa indústria eles não queriam a paz ideal, eles queriam a paz real, para que todo mundo comprasse arma, eles vendessem as armas. Então surgiu essa bendita paz real, que foi rompida na Segunda Guerra e voltou-se a construir na Guerra Fria. Então nós vivemos as décadas de 70, 80, 90, até o ano 2005, sendo essa noção a mais importante na geopolítica mundial. Em 2007 surgiram alguns neoconservadores dos Estados Unidos, ou seja, alguns membros do Partido Republicano dos Estados Unidos, que começaram a dizer: ei, nós podemos destruir a Rússia, porque a União Soviética acabou, a Rússia é só a Rússia agora, não tem mais aquelas, o Paquistão, a Ucrânia, não tem mais aquelas, as outras nações satélites. Nós podemos destruir a Rússia antes que a Rússia nos destrua. Aí ferrou com tudo. Por quê? Porque surgiu alguém nos Estados Unidos que, ao invés de observar a noção de controle, achou que pode destruir o outro e levar tudo sem ser destruído. Hoje, ano 2024, nós estamos exatamente vivendo isso porque esses dois imbecis, lá no ano 2007, inventaram isso. E o pior, o governo republicano dos Estados Unidos, George Bush, e principalmente Dick Cheney e outras figuras, Dick Cheney era o vice-presidente de Bush, filho, esses caras acreditaram nessa história. Aí foram imprensando a União Soviética. O plano de guerra na Ucrânia, existe um livro chamado Full Spectrum Domination, Dominação do Espectro Total, em que a guerra da Ucrânia que aconteceu agora vem sendo falada desde 2007, cara. Nossa, vão só enrolando ali. Imprensando a União Soviética, ou seja, a OTAN foi entrando nos países que antes pertenceram à União Soviética. Aí a Rússia foi dizendo: ei, vocês estão invadindo meu território, o território da antiga União Soviética. Então eles levaram a fronteira da Europa lá para a fronteira da Rússia, quando antes essa fronteira europeia morria ali em países que eram da ex-União Soviética. Isso é uma provocação em termos de geopolítica sem tamanho. Eles obrigaram a Rússia a fazer alguma coisa, ou alguma coisa a invadir a Ucrânia. Então é um jogo sujo, nojento, em que todo mundo fica a favor de um lado ou de outro, quando isso é totalmente ridículo, porque a questão não é... A questão é a vida humana. Tem algum valor nessa discussão? Não, não tem. Então, cara, como é que a gente vai apoiar esse pessoal? Então, assim, infelizmente, nós humanos que ainda temos importância frente à nossa própria consciência, que valorizamos o sorriso de uma criança, que valorizamos a alegria de viver, que valorizamos se encontrar com amigos, bater um papo. E esses caras querem varrer do mundo esse tipo de coisa simples que internece a nossa vida e que nos faz nos sentirmos humanos, com o poderio que eles estão concentrando neles mesmos. Então, assim, hoje o perigo da guerra existe porque a imprensa dos Estados Unidos, de forma nojenta, vendeu-se a tese de que os Estados Unidos pode destruir a Rússia antes da Rússia também destruir os Estados Unidos. E o perigo do mundo hoje reside nesse tipo de cretinice intelectual.